Oi, povo amado, aqui é Graciele Gonçalves, estou hoje aqui no canal da Paróquia Divina Misericórdia. Isso mesmo, a Paróquia Divina Misericórdia de Cianorte. Você vai poder acompanhar a partir de hoje uma série de programas aqui pelas mídias sociais. Então eu já te convido a acompanhar as redes sociais da Paróquia Divina Misericórdia. Nós queremos levar até você essa linda devoção, essa devoção poderosa que pode, com certeza, e vai, te levar a ter uma intimidade com o Senhor, que é através da devoção da Divina Misericórdia. E para nós iniciarmos essa série de programas, nós não poderíamos deixar de falar com essa pessoa especial para nós, que é aqui de Cianorte. Talvez você também que está nos acompanhando de outro lugar a conheça, porque há 34 anos ela leva essa devoção para todo mundo. 34 anos e 61 anos de vida ela está completando e 34 anos de missão. Eu estou falando da Vera da Misericórdia. Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a você pelo convite, Vera Lourdes Sartori, meu nome, Mais conhecida. Conhecida como Vera da Misericórdia. Às vezes até eu, quando chamo de Vera, Vera Sartori, até eu anotei Vera Sartori, porque se eu precisasse falar, ela me autorizou a falar a idade dela, 61 Sim. anos, e eu faço questão de falar porque é muito lindo, São meia vida já passou, em missão, Mais, já passou, porque são 34 anos. E Vera, nós fizemos questão de tê-la aqui conosco nesse primeiro programa, porque a ideia da Divina Misericórdia, da paróquia aqui de Cianorte, que também é nova, que está iniciando, é levar para as pessoas aquilo que você já vive há tantos anos, Você que vai ser a nossa conselheira, vai nos ajudar nesse caminho, levando para a juventude, para todos aqueles que vão ter acesso, mesmo você que não é de Cianorte, que vai receber esse vídeo, a gente quer levar essa linda e poderosa, Eu faço questão de dizer porque a Divina Misericórdia, essa devoção da Divina Misericórdia, ela é poderosa porque ela nos leva a viver uma intimidade profunda com o Senhor. E eu quero iniciar perguntando como foi esse encontro teu com Santa Faustina e como é viver esses 34 anos de missão. Eu costumo dizer que Jesus misericordioso é desconcertante, porque ele acaba fazendo com que a gente se apaixone por ele e fale dele e dessa devoção sem querer, muitas vezes, e sem perceber. Por exemplo, vamos supor assim, eu aprendi a rezar o terço da misericórdia, alguém me deu uma imagem, me ensinou a rezar o terço, eu rezo o terço ali e sem mais nem menos eu vou conversar com você e você chega e fala assim, Vera, eu tô passando por uma situação assim, gostaria, queria desabafar alguma coisa, e eu sem perceber eu falo, você conhece a misericórdia divina? Você conhece o terço da misericórdia? Então é isso que acontece, e não é comigo, é com todos. Porque muitas pessoas falam assim, que nem você disse assim, uma devoção nova. Na verdade, a devoção à misericórdia divina é a mais antiga que existe. Porque foi da misericórdia divina que o homem foi criado, foi feito, Se a gente for olhar bem, nós vamos ver assim que quando Deus fez o mundo, diz lá em Gênesis que ele fez tudo pela palavra. Ele diz, faça-se o dia, e o dia se fez. Faça-se a noite se fez. E daí diz, findou o primeiro dia e Deus viu que era bom. E assim por diante. Quando chegou na vez do homem, ele não disse, faça-se o homem. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E modelou um punhado de barro, fez um boneco, E aí diz que ele soprou nas narinas do homem o seu hálito, o sopro da vida, a alma. Isso é misericórdia.
né? Só que a gente não pensa nisso, né? E foi depois que eu conheci esta devoção em si, né? Que agora sim é mais a divulgação dessa devoção que ele veio dar a Santa Faustina, que é mais recente. Então foi que eu compreendi e que eu meditei nisso que eu acabei de falar, né? Foi fazendo sentido. Foi fazendo sentido. E aí o sentido é o seguinte, a gente pensa que nós temos conta da nossa vida, nós temos as direções da nossa vida, mas nós agimos, se a gente tiver uma abertura de espírito, a gente age sempre sobre a vontade de Deus, né? E eu, toda a vida, eu sempre fui um pouco diferente das minhas irmãs, de tudo. E eu tinha assim um desejo, um anseio de fazer algo diferente, né? Não só esse negócio de, você ir na escola, você ir numa festinha, você ir num baile, você ir no... Não, para mim isso daqui, quando eu fazia isso era um vazio tão grande, eu queria mais. E eu então decidi ir para a vida consagrada, né? Com quantos anos? 17 anos eu fui para o Colégio das Irmãs, em Curitiba, fazer uma experiência. Com 18 anos eu entrei mesmo, né? Fiquei 2 anos fazendo um estudo, a formação, depois já fui para o trabalho. Primeira casa minha foi em Pitanga, só tive 2 casas, assim, fora de formação, né? Que eu morei em Curitiba na escola de enfermagem e na casa central. E daí eu fui para Pitanga, lá eu fiquei quase 6 anos trabalhando em Pitanga. Depois eu fui para Reserva, não é para reserva assim, de reserva de ficar, é uma cidade chamada Reserva, né? Lá eu fiquei mais praticamente 2 anos, então durante 9 anos eu fui filha da caridade. E aí Deus tem os seus planos, Ele me deu, eu sou muito grata às irmãs por toda a formação que eu recebi, né? E por toda a espiritualidade, né, que eu recebi. Mas eu vejo hoje que foi uma preparação para essa devoção. Depois fatos acontecidos que não vêm, né, assim muito ao caso aqui, né, que não dá tempo da gente contar. Então eu saí uma licença para poder cuidar da família, ajudar a cuidar da família, mas eu não voltei para Cianorte. Eu sou natural de Cianorte. Eu fiquei morando em Campo Largo, ajudando as irmãs numa entidade que elas assumiram. E depois as irmãs trabalharam um tempo ali, uns 3 anos, e elas saíram, eu fiquei na entidade. E 100 irmãs. E aí, então, por necessidade, onde nós fomos pedir que viesse irmãs, então vieram para esta entidade 3 irmãs, 2 polonesas e uma canadense. Nada por um acaso. Nada por um acaso. Porque para quem não sabe, fala um pouquinho, a gente vai tentando integrar o teu testemunho aos fatos, então, de Santa Faustina, para as pessoas irem entendendo que nada na vida da Vera, e como não é na nossa também, é por um acaso. Quando ela diz que veio essas irmãs da Polônia, irmã Faustina era... Da Polônia. Era, né? Da Polônia. Então, a gente já vê que não era por um acaso que Deus tinha te colocado ali. E foi através dessas irmãs que você conheceu a devoção. Na verdade, foi através dessas irmãs que eu recebi a formação. Mas antes eu conheci, quando eu fui nessa entidade mas não se aprofundou. Há 3 anos atrás, eu conheci a devoção porque a fundadora dessa entidade, que era suíça, ela tinha essa devoção. E ela distribuía estas imagens de Jesus e ensinava as pessoas. Imagens que até hoje são distribuídas. Então, a gente quer muito que essa entrevista seja bem informativa, talvez um pouco diferente do que a Vera tenha já feito, porque a gente quer mesmo unir, né? Porque a gente está aqui num canal da Paróquia Divina Misericórdia. Então, as pessoas vão entendendo essa ligação, e isso é bonito, Vera, ver a ligação que Deus foi fazendo e que acontece até hoje através da sua vida. Então, era entregue o que você entrega nas festas até hoje. Nas festas durante o ano todo, né? A gente manda fazer todo ano 10, 12 mil estampas. E a gente distribui. Elas são abençoadas na Festa da Misericórdia e distribuídas durante o ano. E lá você fazia isso, né? Então, aí foi aonde eu comecei a ter, assim, essa intimidade com essa devoção, né? Esse conhecimento, e comecei a me aprofundar nessa devoção, né? E fui me apaixonando cada vez mais por Jesus, né? O primeiro
veja como Jesus, por isso que eu digo Jesus é desconcertante. Porque Jesus, é claro, ele é Deus, ele sabe tudo, mas ele usa de todas as maneiras para nos atrair. E ele sabe que nós, humanos, nós precisamos de 2 sentidos para a gente se acreditar, sabe? Achar. Que é o olhar, né? E o toque, né? Isso daqui é indispensável. Às vezes não precisa nem falar. Então, o meu primeiro encanto com essa devoção foi a imagem. Olha só. Que eu acho muito linda a imagem que tem, né? Que você tem, mostra essa do seu diário, que essa daí é a primeira pintura. A primeira. Que quando Santa Faustina viu, ela chorou e falou, não é tão bonito como essa. Quando a gente começa a estudar, a gente vê que é uma diferença entre a primeira... E a segunda imagem pintada, que é essa que nós divulgamos, que é essa que está no quadro, né? Essa aqui que está no quadro. Então era essa a imagem que a gente entregava. E foi exatamente esta imagem que te impactou. Que quando foi pintada a segunda vez e entregue para Santa Faustina, e que ela mostrou para Jesus, e ele disse: este é o olhar que eu tinha quando fui pregado na cruz. Então, mas eu não sabia disso. Só que me encantou o olhar de Jesus. E eu sempre tive, assim, uma atração pela mão de Jesus. A mão. Olha, eu não sei se aí de casa vocês estão vendo. Vou mostrar de novo para vocês entenderem quando ela diz do olhar. É diferente. Esse olhar é diferente daquele olhar. Tá? Então, aproximem aí, às vezes você está com o celular, você consegue aproximar para vocês verem do que ela está falando. É diferente esse olhar do meu livro pro olhar aqui do quadro. Então, e aí, né, eu me encantei com esse olhar e com a mão, porque dependia a gente, cada tempo a gente vive um tempo. Então, naquele contexto em que eu estava vivendo, eu precisava muito mesmo desta misericórdia. Então, eu sempre me relacionava com Jesus, vamos dizer assim, pelo olhar, nem tanto pelas palavras que tinha, né? Não tinha me aprofundado na devoção em si, mas a mão. Porque às vezes eu olhava para a mão de Jesus e eu sentia que ele estava me chamando. Outras vezes ele estava me abençoando. Mas uma grande parte ele estava me repreendendo. E foi aonde então eu fui sentindo essa misericórdia. Eu fui me colocando, né? E eu não conhecia em si Santa Faustina e a vida dela. Eu ia conhecer a imagem de Jesus, né? E o terço da misericórdia. E isso foram alguns anos, né? Uns 3 anos. E até as irmãs virem, essas irmãs que vieram, 2 polonesas e uma canadense, que vieram da Polônia e que vieram então assumir aquela entidade onde eu estava administrando até então, substituindo as filhas da caridade. E elas eram exatamente as irmãs da Congregação da Divina Misericórdia. Olha só. A Congregação da Divina Misericórdia é esta congregação que Jesus promete a Santa Faustina, que surgiria uma congregação que seria responsável pela divulgação dessa devoção no mundo inteiro. Porque Santa Faustina, ela fez 2 reclamações, eu já vou adiantando um pouquinho, né? Porque Santa Faustina, ela fez 2 reclamações para Jesus. Que ela se sentia muito pequena e incapaz de ter uma obra tão grande assim na sua responsabilidade, porque primeiro, ela era uma irmã praticamente semi-analfabeta, uma irmã de congregação religiosa fechada, enclausurada, né? Doente, e que sabia já, né, por revelação de Jesus, que ela iria logo para o céu. Né? Como é que ela ia divulgar? E aí então Jesus diz para ela: você não se preocupa, faça tudo que estiver ao teu alcance, que o resto eu farei. O que era a missão de Santa Faustina era anotar
no diário, né? Olha o meu diário como que tá. Anotar no diário, anotar nos cadernos tudo o que Jesus falava. Falava com ela. Né? E a segunda reclamação que ela fez era assim, que o que ela mais queria era ver uma festa da misericórdia. Mas essa festa não tinha sido instituída. Então Jesus, no último ano de vida dela, que ela morreu em 1938, no primeiro domingo depois da Páscoa, que caiu no final de abril naquele ano de 1938, né, se eu não me engano, acho que dia 27 de abril, então Jesus falou para ela que ele daria esta graça dela ver o que seria a festa depois que ela fosse proclamada a festa da igreja. Então ela vai participar dessa missa e pede, e ele fala para ela dizer para o padre, que era o padre Miguel, né, que exatamente na igreja de São Miguel em Varsóvia, né. Então ela quando ele expõe o quadro, né, dessa misericórdia, sim, lá, sim. E na hora da consagração, quando ele ergue a Santa Hóstia, né, então da hóstia Jesus mostra para ela o que será a festa da misericórdia. Sai os raios, atravessa o coração de todas as pessoas que estavam na igreja, transpassam os vitrais e atinge o mundo inteiro. Nossa. Elas que foi a coisa mais linda, né? Então, quando eu ouvi isso, conheci isso, não tem como. Não tem como. Não, né? A gente vai ouvindo a Vera contando e assim, essa missão, né, nos dada a levar tanto para a paróquia da Divina Misericórdia, quando o mundo todo, a gente precisa acreditar, porque hoje a internet é isso, a gente sabe que é para o mundo todo, é algo que eu acredito num propósito muito grande, porque como a gente fala, quando a gente diz nova, porque ainda há muitas pessoas que não conhecem a fundo, aprendem a rezar o terço, como você disse, mas não sabe quão audaciosa foi a vida e as conversas de Santa Faustina com Jesus, e eu queria que você falasse um pouquinho de quem foi ela, né? Você disse, introduziu aí dizendo, né, das visões, do que ela pediu, então a gente já consegue entender um pouco dessa dimensão da festa da misericórdia, e isso é tão importante, porque a gente precisa viver o que a igreja nos proporciona, mas saber o porquê, né? A festa da Divina Misericórdia se transformou, né, numa coisa grandiosa, mas muitas pessoas não sabem o que ela passou, o que ela viveu, para que isso se tornasse real hoje em dia, né? Então eu queria que você tentasse, assim, é difícil, né, resumir, mas falasse assim para nós um pouquinho, quem foi Santa Faustina? Não, Santa Faustina, Helena, o nome dela é Helena, né? Ela é a terceira filha, né, do casal Stanislau e Mariana, ela é a terceira filha numa família de 10 filhos, né? Sendo que Santa Faustina realiza, agora vocês vão dizer assim, a Vera é louca, não sou louca, ela realiza o seu primeiro milagre no útero da mãe dela, né? Por quê? A mãe dela teve 2 filhos homens, os irmãos mais velhos dela. E essas 2 gravidez praticamente quase mataram a mãe. E o médico disse para o pai de Faustina, né, de Helena, e para a mãe, que se eles tivessem mais um filho, morreria a mãe e a criança. Mas eles eram muito católicos, muito tementes a Deus. Então a mãe, ela disse que se fosse da vontade de Deus que ela engravidasse novamente, nem que fosse para ela morrer, mas ela não ia impedir a ação de Deus na vida dela, nem na vida da família. E foi aonde ela engravidou de Faustina, né, de Helena. E ao contrário das outras gravidez, ela não teve problema nenhum
ela tinha, eles falavam útero invertido, alguma coisa assim, né? Eu acho que era ainda endometriose, deve ser, né? Naquele tempo não tinha alguma coisa, não tinha essas palavras, esse diagnóstico, né? Então ela engravidou e normalmente trabalhou, né? Faustina nasceu perfeitamente e depois disso ela teve mais 7 filhos. 7 filhos sem nenhum problema. Né? Então já é um acreditado a Santa Faustina, né? Esse milagre. Santa Faustina, então, ela nasceu no dia 25 de agosto de 1905, né? Tem que ser santa, nasceu no mês de agosto, né? Meu mês. Puxando para ela. eu sou de agosto, mas eu sou dia 3 de agosto, né? Então, brincadeira, desculpe. Aí, então, Santa Faustina, ela nasceu, né? E foi batizada no dia seguinte do seu nascimento, na igreja de Santo Stanislau, com o nome de Helena Kowalska. Helena Kowalska, né? E conta, quem tiver a oportunidade de ler a biografia de Santa Faustina, né? Muito linda. Eu recomendo a biografia que Sofia Michelenko escreveu. Então, se vocês forem procurar, vocês procurem a biografia de Santa Faustina. A misericórdia é uma missão na minha vida, né? Com a Sofia Michelenko, né? Então, já relata que quando ela tinha na Polônia, lá na Europa em geral, o inverno é muito rigoroso. Abaixo de 0 graus, chega a 8, 10, até 12, até menos, né? Uhum. Então, quando ela tinha 4 anos, no inverno de quando ela tinha 4 anos, estava muito, muito rigoroso o inverno, muito frio. E na madrugada, a mãe dela acordou com Helena conversando e rezando. 4 anos de idade. 4 anos de idade. Então ela levantou para ver o que estava acontecendo. Ela estava sentada na cama e a mãe dela falou assim: Helena, o que você está fazendo? Aquilo que a mamãe faz, né? Vai deitar, filha, tá não sei o quê. Ela fala assim: não, mamãe, eu não posso. Porque esta linda senhora que veio do céu, ela veio pedir para eu ajudar a rezar, para rezar com ela para ajudar a salvar almas. Meu Deus. 4 anos. Né? Olha que coisa linda, né? Com 7 anos, Santa Faustina deseja muito fazer a primeira comunhão, mas não lhe é permitido, primeiro, porque ela nem sabia ler e escrever, porque ela começou a ir para aula só com 9 anos, né? Era pós-guerra, né? Então, preparação de guerra, era essa história, então não podia ir. E ela sendo mulher também, as vagas era para homem, né? Era tudo muito difícil, diferente. E os irmãos dela mais velhos, eles iam para catequese e ela ia junto. Mas ela não sabia ler e tal, ela não podia fazer a primeira comunhão, e mesmo porque existia uma norma, uma regra, não sei se existe ainda na Polônia, naquela época, que só se podia fazer a primeira comunhão com 9 anos, né? Então, ela, no dia da primeira comunhão dos seus irmãos, ela ajoelhou na hora da comunhão e com muito pesar, com uma fé muito grande, disse para Jesus: o que eu mais queria era receber o teu coração e guardar no meu. Mas como eu não posso, Jesus, então pegue o meu coração e guarde no seu. Meu Deus. Olha que coisa linda, com 7 anos. Com 7 anos. E Jesus, ele aceitou, né? Ele aceitou. Então, o coração de Santa Faustina é de Jesus desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. E isso é algo que a gente precisa entender, né? Como pais cristãos, né? Às vezes a gente acha que a criança com 4 anos ainda é cedo para se rezar um terço, para ensinar as orações, né? E eu volto a dizer, nós estamos aqui para te inspirar com a vida de Santa Faustina, com o testemunho da Vera e tantos outros testemunhos que nós vamos ouvir por aqui, a inspirar você de que Jesus está nos esperando e que tem que ser cedo e muito rápido, né? E se isso não nos compete mais, por já estarmos na vida adulta, nos compete a ensinar as crianças. E isso que a Vera está dizendo
hoje para nós precisa de encontro. Isso é lindo, Vera. É 4 anos conversando com Jesus. 7 anos se declarando. Se entregando. E como a gente pode olhar e achar que uma criança de 7 anos não tem ainda como ter sentimento para com Jesus? Então, e quando eu lia principalmente esse relato, eu não conhecia Santa Faustina, eu nem assim, eu achava assim até um nome feio, né? Faustina, né? Uma coisa assim, né? Dava a impressão assim que era uma pessoa de idade. É coisa da cabeça, né? Mas é assim. Verdade. Então, Faustina, né, e tal. Até porque não é o nome, né, dela de batismo, Helena, né? O nome dela, né? Então, mas foi assim, e eu não vou dizer assim que eu me identifiquei, eu não, né? Longe de mim estar querendo me engrandecer, muito pelo contrário. Mas eu tive uma identificação com Santa Faustina, porque quando eu era criança, as minhas 2 irmãs mais velhas que eu iam na catequese, eu também ia na catequese com elas. Eu também não sabia ler, eu tinha 6 anos. Nessa época, a gente morou uns 2 anos em Jussara, né, numa chacrinha bem perto. Tinha o padre Francisco lá, o padre Chiquinho. E daí as minhas irmãs foram fazer comunhão, primeira comunhão, eu também não pude fazer. E queria fazer. E eu queria fazer porque eu acompanhei o ano inteiro na catequese. E eu gostava muito de história de santo. E aí eu enchi tanto a minha irmã mais velha, a Fátima, coitada. Se você estiver assistindo, Fátima, beijo pra você. Eu encomendei tanto ela que eu fiz ela me ensinar a ler antes de ir pra escola, porque eu queria ler. Eu ficava enchendo demais para ela ler a vida dos santos para mim, né? Aí, sabe, não queria então para eu poder ler, né? E para poder fazer a primeira comunhão. E quando eu fui fazer a primeira comunhão, o dia que eu recebi a minha primeira comunhão, talvez tenha sido o dia mais emocionante da minha vida até hoje, porque quando eu fui comungar, eu comunguei e voltei para o banco do jeitinho que a catequista ensinava. Ajoelhei lá e tudo, e daí ela dizia, quando você já engoliu Jesus e você fizer a sua oração, senta no banco. E eu não levantava, eu ficava ajoelhado. E daí todo mundo terminou de comungar, e daí o padre fez oremos e eu não levantava. E aí, né, eu peguei e fiquei ajoelhada. E aí a catequista veio e disse que eu podia sentar, e eu não sentei. Aí quando terminou a missa, o padre Francisco veio ali, porque a gente era bastante conhecido, né? E falou para mim que eu já podia levantar, e eu comecei a chorar. E eu chorei, e daí ele perguntou por quê, e eu não falava nada. Daí eu abri a boca e mostrei para ele, eu não tinha engolido Jesus. Ai, meu Deus. Porque eu não tinha coragem de engolir Jesus, porque eu não me lembro quem que tinha falado para mim, que quando a gente comia as coisas, descia no estômago, e daí ali se misturava todos os alimentos, e depois aqueles alimentos, né, que a gente comeu e que já tinha tirado os nutrientes, ele ia para o intestino. E para mim aquilo era terrível. Você não conseguia imaginar o que ia acontecer. Imaginar que Jesus podia se misturar com uma coisa. De uma criança. Inocência, né? Então, daí quando eu soube dessa história de Santa Faustina, aí eu pensei, ela entregou o coração. E eu chorei porque não era... Você não queria engolir Jesus. Não queria engolir Jesus. Isso com quantos anos? 7 anos. Você também com 7 anos. 7 anos. Não, e na verdade, quando você diz, né, não quero me comparar, mas na verdade os santos, a vida dos santos é para nos inspirar, né? Por isso que cada um, às vezes, se identifica com um, tem a devoção por outro, e é para ter mesmo, é para a gente se identificar. E é por isso que a gente quer hoje aqui trazer para você um pouquinho, tá? Porque nós vamos precisar de outros vídeos, tanto com a Vera quanto em outros momentos com padres também, para a gente conseguir entender mais. A gente quer deixar você cada vídeo com gostinho de mais aprofundamento da vida de Santa Faustina. Ô Vera... só para encerrar, assim, claro, né? Então, a devoção que Jesus, quando ela tinha 7 anos, ele aparece para ela num campo também. Todo sangrando, todo desfigurado, tudo assim. Foi a primeira vez que ela viu Jesus, mas nesse sentido.
Depois, quando ela quer ser irmã, o pai e a mãe não permitem, principalmente o pai. Então tem toda uma história ali. E até um ponto que ela estava num baile, quando ela já tinha os seus 18 anos, e ela estava dançando, e esse mesmo Jesus desfigurado que apareceu no campo para ela, aparece e diz para ela: até quando, Helena, até quando você vai ser o motivo de tanta dor e sofrimento para mim? E nesse momento, então ela resolve fugir sem autorização do pai, né? E aí ela vai em busca, e ela sai só com a roupa do corpo. E vai para o convento. E vai procurar, porque ela não foi para o convento. Aí ela diz, Jesus só fala para ela ir para a cidade, para ela ir, né, para Varsóvia, uma cidade grande que ela nunca tinha ido, não conhecia. Ela desceu do trem, do ônibus, não sei, e vai para as ruas, e Jesus fala: vai aonde você encontrar uma igreja, você entra, e ali você permanece até eu dizer para você que padre que você vai procurar. E era um dia especial, que era o dia do padroeiro da Suíça, e tinha missas de hora em hora, e ela ficou o dia inteiro participando das missas, sem ter para onde ir, com uma malinha na mão, sem dinheiro, sem nada. Até que quando veio um padre celebrar, Jesus fala para ela: vai procurar esse. E ela vai, procura o padre e conta para ele. O padre diz: o que eu vou fazer com você, minha filha? E aí então ele pega, escreve um bilhetinho, dá um endereço, fala: vai lá nessa senhora, que ela é muito caridosa, ajuda muito a gente, e ela vai te saber o que fazer, e ela vai te receber. E foi Faustina. E depois dela trabalhando, hospedada nessa mulher, ela começou a sua via sacra de procurar os conventos. E todos os conventos que ela ia, batiam a porta na cara dela. Não era ali, porque não era, achava que ela estava sendo recusada, mas não era aquele que Jesus queria que ela estivesse. Até que ela chega na congregação das irmãs, da congregação da Mãe da Misericórdia. Mãe da Misericórdia, né? Então já tem todo, não é coincidência, não é né? coincidência. É a providência divina, é o chamado, é a missão. Então por isso que a gente não deve fugir do que Deus quer de nós, porque mais cedo ou mais tarde a gente tem que fazer. E se a gente não fizer, a gente vai responder no dia do juízo, né? Exatamente. Na verdade, quando você foi falando depois da primeira comunhão dela, você até entrou né, na próxima pergunta mesmo, né? Que é essa questão de quando ela então resolve assumir a missão que ela já tinha sentido desde criança, né? Então a gente percebe ali que eu acho muito forte quando você conta, né? E quando a gente lê a biografia dessa visão que ela tem de Jesus ensanguentado. E eu queria que você... Desfigurado. Né? Eu queria que você repetisse o que ele falou para ela. Ele fala, na verdade, né? Ele fala para ela até quando, né? Mas é bom a gente ver e pegar, para vocês não falarem assim: nossa, assim, eles ficam inventando as coisas e tudo mais, né? Então, a gente pega no diário... o que Jesus, ele diz assim para ela, fala assim, Santa Faustina diz: numa ocasião eu estava com uma das minhas irmãs num baile. Quando todos se divertiam a valer, a minha alma sentia tormentos interiores. No momento em que comecei a dançar, de repente vi Jesus ao meu lado, sofredor, despojado de suas vestes. Vocês sabem o que é despojado das vestes? Nu, né? Cobertos de chagas, todo ensanguentado. E então Jesus se aproximou de mim e disse: até quando hei de ter paciência contigo? E até quando tu me desiludirás? Isso é muito forte, até hoje. E vem de encontro com o nosso dia a dia, né, Vera? É Deus olhando para nós através da vida de Santa Faustina, e até hoje, até esse momento. E eu pedi para Vera dizer novamente, porque isso entra no meu coração e eu quero que entre no seu. Talvez hoje, através desse vídeo, o Senhor está falando com muitas pessoas. Até quando? Até quando você vai me desiludir? E nós estamos né? falando de um baile
da década de 30, década de 20. Nós estamos falando na época em que era outro tipo de festa, era outro tipo de divertimento que nós tínhamos, né? E mesmo assim, Jesus olha para ela. Por quê? Porque ela tinha uma missão, ela já sabia, ela já sentia no coração, mas ela ainda não tinha assumido, não tinha se comprometido, né? Então, muitas vezes, nós não vamos ver Jesus na nossa frente, como Santa Faustina viu, né, Vera? Ter essa visão tão real como ela teve, mas nós sabemos quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus. E o que Ele quer de nós, né? E o que Ele quer de nós. E é lindo porque na sua vida, né? E aí é isso que eu quero mostrar através desse bate-papo, esse primeiro, como que a vida dela, né? A missão que ela deixou vai intercalando com a tua história. E não é à toa, então, que você, há 34 anos, entendeu o teu chamado, foi se aprofundando na vida. E dentro dessa vida de Santa Faustina, de tudo que ela passou, que não foi fácil, né? Queria que você falasse, pós aceitar a missão, né? Ela passa por todo esse processo que você falou de pedir, de entender que precisaria ter a festa, mas ela morre muito cedo também, ela, né, Vera? Morre. Então, e a questão o que eu gostaria de destacar na vida de Santa Faustina, Santa Faustina, ela tinha as virtudes em si, mas ela tinha 3 virtudes extraordinárias, que era a obediência, né, a humildade e a oração. Então ela tinha essas 3 virtudes assim. E a obediência dela se deu antes dela ser mãe e fazer os votos. Porque você veja bem, ela ficou naquela igreja. Se a gente fosse lá participar de 2 missas, isso aqui é coisa da minha cabeça. Não, ou batesse em 3 lugares e então, dissesse não. A última missa. A igreja, ela estava falando assim, agora depois dessa a igreja vai fechar. Onde eu vou? Não tem dinheiro, não tem para onde ir, né? Ela acreditou, Deus providenciou. E também ela não se preocupava se os outros chamavam ela de louca ou não, porque quando ela chegou na congregação que Jesus escolheu para ela, da Mãe da Misericórdia, quando a superiora, a Madre Micaela, abriu a porta e a recebeu, e ela contou a história, e ela disse assim, Jesus falou que era para eu vir aqui, né? Procurar a congregação. E a madre então fala para ela, bom, se Jesus falou isso, ele é o dono dessa casa, então você vai aonde ele está, que é na capela, né? E pergunta para ele se é aqui. E ela foi e perguntou para Jesus, Senhor, é aqui que eu devo ficar? Jesus disse, é aqui que eu te quero. E ela voltou e falou para a madre. Ele disse, e a madre disse, se ele que é o dono desta casa disse que quer você, quem sou eu para falar que não? Nossa, é lindo isso. É lindo, né? É lindo isso. Né? É claro que naquele tempo tinha a questão do dote, né? A mulher casava, tinha que pagar um dote para o homem. Se fosse ser irmã, tinha que dar um dote. Sim, sim. E como ela não tinha, então o que aconteceu? Essa madre diz para ela, você volta lá na casa dessa senhora e conversa com ela se você pode trabalhar mais um ano. O que você ganhar num ano, seja o que for, a gente pega como dote. Então o que aconteceu? Ela voltou a trabalhar na casa dessa senhora por um ano. Sacrifício. E o salário que ela ganhava, ela não pegava. Ela pediu para essa mulher já entregar direto para a madre. E ela foi, então, em obediência. É aqui que eu te quero. E interessante que eu só queria um detalhe. Mãe da misericórdia e mãe de misericórdia. A imagem de Nossa Senhora da Misericórdia é linda. A gente vai ter a oportunidade de trazer. Ela é toda dourada, né? Ela é negra e aparece somente o rosto dela e as mãos dela assim, negras, né? E o interessante é que esta imagem ela tem um detalhe que quase ninguém percebe. Ela tem 2 coroas, essa Nossa Senhora.
Ela tem uma coroa menor e uma coroa maior sobreposta naquela, porque ela é mãe da misericórdia. O que é mãe da misericórdia? Ela é mãe daquele que é a misericórdia. Mãe de Jesus, misericordioso. Então ela é a mãe da misericórdia. E ela é a mãe de misericórdia, que é aquela que aceita ser a nossa mãe e tem misericórdia do mundo inteiro, junto com o seu filho. Então é todo um sentido, né? E foi exatamente... Nós vamos fazer depois um dia só para falar da imagem. A Vera vai trazer para nós e nós vamos falar só sobre isso, né, Vera? Então deixa o pessoal aí com vontade de saber, porque como eu disse para vocês, em um programa não tem como a gente falar, mas calma, que esse é o primeiro de muita informação, de muito conhecimento que a gente quer trazer para você se apaixonar também por essa devoção. E talvez você tá aí sem viver e viver a graça que é nessa devoção através do terço. Então você vai começar aí junto conosco a viver também essa graça. E aí, como eu estava te perguntando, ela morre jovem, né? Jovem. Com 33 anos. 33 anos. 33 anos ela morre. Com 9 anos de vocação. 9 anos de vocação. Eu fiquei 9 anos como filha da caridade. E um detalhe que eu acho importante falar, né? 9 anos de vocação. E ela deixou esse legado gigante de santidade. Santa Faustina é uma das santas mais completas da nossa igreja. Pena que poucos conhecem, especialmente o clero, e não se dá assim um valor, porque ela é muito humilde, né? Então não dá. Mas Santa Faustina é a única pessoa humana, a única santa, a única pessoa humana que foi no inferno e voltou. Porque muitos santos viram o inferno. Caso, por exemplo, dos pastorinhos de Fátima, viram o inferno. Caso de São João Maria Vianney, viu o inferno. Santa Gertrude, Santa Brígida, São Bernardo, viram o inferno. Outros, muitos, foram no purgatório, outros viram, né? Mas nenhum foi no inferno, foi pessoalmente, e nenhum foi diante da Santíssima Trindade e voltou à vida. Ela foi. 3 vezes. Santa Faustina, né? E então, ela por que ela tem toda essa daí? Daí vai dizer assim, nossa, Jesus fala para ela, querida apóstola do meu coração, minha secretária do meu coração. Mas não é porque Jesus amou ou ama mais Santa Faustina do que ele ama você, do que ele me ama, do que ele ama você. É porque Santa Faustina amou mais a ele do que nós amamos. Então, a medida do amor não é o amor de Deus por nós. Mas é nós. É a medida do nosso amor, né? Então, e quanto mais nós amamos, mais nós confiamos. Mais nós nos entregamos, mais nós acreditamos e mais nós falamos e divulgamos. E Santa Faustina, ela fez isso. Então nós vamos ter a oportunidade de falar mesmo, porque não dá para falar, sabe? Por exemplo, a gente pode falar de quando Santa Faustina foi no purgatório, sim, que ela foi. Sim. Ela é a única santa que foi no purgatório, no inferno, e diante da Santíssima Trindade. Mas segura, porque nós vamos falar disso e você já vai comentando aí nas redes sociais o que você quer saber, o que mais você quer que nós falamos aqui no nosso canal da Divina Misericórdia. Você que não conhece, está chegando agora, esse é o canal da Paróquia Divina Misericórdia de Cianorte e nós vamos aqui trazer muita informação para você, principalmente sobre a devoção de Santa Faustina. Essa festa da Divina Misericórdia que eu tenho certeza que você já participou várias vezes e muitas vezes a gente não sabe, né, de onde vem, o porquê que é tão grande, tão linda. E eu quero que você fale para nós, assim, também, de uma forma mais breve. Você estava me falando nos bastidores das 5 formas de devoção que existe. Quais são essas 5 formas? Então, Jesus, ele é desconcertante, eu volto a dizer, porque ele arruma de todas as maneiras para a gente confiar nele. Então, quando Jesus se manifesta a Santa Faustina, ele faz 2 pedidos e uma exigência.
Os pedidos, se nós fizermos, o coração dele vai se alegrar profundamente. Se nós não fizermos, não vai nos condenar ao inferno. Agora, a exigência não. A exigência, se a gente não cumprir, vai para o inferno, né? Então, Jesus, ele faz duas exigências, que é, primeiro, que todas as vezes que eu falar, que eu me dirigir à sua misericórdia, que eu medite na sua paixão. Primeiro pedido. Segundo pedido, que todas as vezes que eu me dirigir, ou pensar, ou rezar na sua misericórdia, que eu ofereça aos pecadores. Os dois pedidos. A exigência é a confiança. Se eu não confiar, se eu duvidar da misericórdia, do amor dele, eu vou fazer o que com ele? Então eu estou condenada. E aí Jesus, então, ele vem e ensina aquela jaculatória tão conhecida, né? E diz assim para Santa Faustina, que é para rezar, e ele diz assim, que quando rezarmos essa jaculatória na intenção de alguém, ele mesmo se encarregará de dar a graça da conversão àquela pessoa, que é, ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quando eu rezo, ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, eu logo penso aonde que jorrou o sangue e a água? Do coração. Do coração. E ele estava onde? Na cruz. E a cruz é o quê? A paixão. Eu estou meditando. Aí eu continuo dizendo, como fonte de misericórdia para nós. Quem que precisa de misericórdia e de perdão? Nós. Quem errou, quem é pecador, né? Eu estou atendendo o segundo pedido dele. E aí ele conclui essa jaculatória que ele ensina para nós dizendo, eu confio em vós. Então eu acabo, né, fazendo concluindo, né, os seus dois pedidos, a exigência. E por causa dessa grande misericórdia, então ele revela a Santa Faustina toda essa devoção. Mas como é difícil a gente conhecer toda essa devoção, então ele divide em 5 formas de devoção. Primeiro, a imagem. É uma das formas de devoção. Tá. Segundo, a novena. Segunda forma de devoção. A festa. Terceira forma de devoção. O Santo Terço da Misericórdia. Quarta forma de devoção. E a hora da misericórdia. E aí ele diz que se eu realizar na minha vida uma só dessa devoção, eu não serei condenado ao fogo do inferno. Nossa. Se eu rezar com devoção uma só vez na vida, né? Então, é claro que daí a gente, conhecendo uma, a gente acaba fazendo as outras, né? Então, aí tem essas dali. E elas são distintas e, ao mesmo tempo, unificadas. E Vera, tem uma pergunta que as pessoas têm curiosidade. Eu posso rezar o Terço da Misericórdia só às 15 horas? Na verdade, a oração das 15 horas não é o Terço da Misericórdia. O Terço da Misericórdia eu posso rezar em qualquer horário, para qualquer situação, e eu posso colocar 300, 400, 1000 intenções no Terço da Misericórdia que tem o mesmo valor, né? Antes de começar o terço. Ou no final. Ou no final. Não, as intenções antes, né? E eu posso rezar, por exemplo, ó sangue e água antes ou no final. Ou no final. Né? E depois eu rezo o terço, eu não interrompo o terço. Do jeito que Jesus... Que na hora certa do terço... Precisa ser só às 15 horas. Não pode ser, mas não é. A oração das 15 horas da tarde é justamente essa jaculatória. Ó sangue e água que jorraste no coração. Porque ele fala assim para Santa Faustina, ao bater do relógio às 3 horas da tarde, eu gostaria muito, eu desejo que você deixe tudo que você está fazendo e venha rezar a via sacra. Aí ele diz assim, olha como, por isso eu repito, Jesus é desconcertante. Aí ele diz assim, mas se você não puder rezar a via sacra, então vá na capela, numa igreja e me adore, nem que seja por um tempo, no sacrário, no Santíssimo Sacramento. Mas se você não pode sequer ir ao Santíssimo Sacramento, então eu peço que você, por algum momento, alguns segundos, você se recolha em oração aonde você estiver e reze com devoção. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus,
como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Esta é a oração das 3 horas da tarde. Esta é a oração da hora da misericórdia. Por isso que quem vai na capela do Santíssimo todos os dias que a gente rezar quando bate o sino, a gente começa com o sangue e água, porque é a oração das 3 horas. E depois nós rezamos o terço. E depois se reza o terço. Então vocês aprenderam, né? Tem todo um jeito certo. É que nem eu falo nós estávamos aqui conversando muitas coisas antes de começarmos esse bate-papo. E é claro que se você rezou até hoje, como eu rezei, de uma outra forma, não tem problema, é oração. Mas aqui a Vera está te mostrando como é realmente a forma correta dessa devoção, que é a gente sempre rezar o sangue e água antes, depois não interromper o terço, e a gente vai aprendendo aqui, conforme a Vera for voltando, a gente for falando mais sobre isso. A gente também vai levar muita informação para você através do Instagram da Paróquia Divina Misericórdia. Tudo isso vai estar aqui nas informações, vai estar passando aqui para você o Instagram. Vai estar aqui todas as informações da nossa paróquia. Você pode entrar em contato. Talvez você ficou com vontade de falar com a Vera, de conhecer mais sobre. Você pode também entrar em contato com ela. Vai estar aqui passando o endereço do Facebook. A Vera reza muito lá no Facebook. Você pode acompanhar. E, inclusive, aproveitando isso, a gente está quase indo aí para o momento final do nosso bate-papo de hoje. Mas eu quero aproveitar que eu falei sobre essa questão de falar com você, né, Vera? Existe um apostolado da Divina Misericórdia, né? Você é uma consagrada. E eu até anotei aqui para não errar, né? Existe uma sigla que é AEDM. Isso. Que é... Apóstolos Eucarísticos da Divina Misericórdia. E eu acredito que muitos não sabiam que existe um apostolado, que a pessoa faz um caminho e se consagra. E você é uma consagrada, né? Nós somos aqui em Cianorte em 14, né? Nós somos leigos consagrados. E quem se consagra, quem é apóstolo eucarístico da Divina Misericórdia, pertence à congregação dos padres marianos, que são os responsáveis pela divulgação dessa devoção no mundo inteiro. Que a gente também pode contar, tem muita coisa para a gente conversar, sabe? Então, a gente faz parte dessa congregação. A partir do momento que você se consagra, o seu nome está lá num livro embaixo do altar e você recebe missa todos os dias. E tem todo um ritual, processo, tem todo né? um processo, né? E se a pessoa que está agora assistindo, como eu aqui encantada, né, com esse início dessa conversa aqui, desse início dos nossos programas sobre a Divina Misericórdia, tá pensando, eu quero ser uma apóstola, eu quero levar essa devoção adiante, então ela pode te procurar para saber um pouco mais. Na verdade, eu acho que vai ser mais fácil assim, que a gente estava conversando com o Padre Sérgio, ele quer formar apóstolos. E ele me perguntou se a gente pode dar formação, porque tem que ter formação. Não é assim, eu quero ser e eu vou consagrar e daí eu consagrei e não tem mais formação. Não. Apóstolo, você tem 1 ano para você se preparar e ver e fazer pedido. É tudo através do pároco. Tem que autorizar, é coisa séria. E você faz votos, aí você renova toda a festa da misericórdia, você renova os votos, porém, você de 15 em 15 dias tem formação. Então, na verdade, as pessoas podem procurar a Paróquia Divina Misericórdia. Então, o Padre Sérgio falou que vai formar grupos lá, que a gente vai dar. Então, eu só não sei bem quando que vai começar, mas eu acho que vai deixar para o início do ano que vem, né? Então, certamente na Festa da Misericórdia, que vai cair em abril, não vai ter consagração desses que começam, né? Mas nós já temos gente fazendo formação no nosso grupo já há algum tempo, que pode sim consagrar se desejarem, né? Então, aí sim vai fazer aquele ano de formação e na próxima Festa da Misericórdia, né? Então, nós já estamos, na verdade, dando uma notícia aqui em primeira mão para vocês, né? Porque com certeza esse apostolado vai crescer muito com a nossa Paróquia
Divina Misericórdia. Então eu te convido, a você que tem esse desejo no teu coração e com o decorrer dos vídeos vai sentindo mais, vai mandando para as pessoas que você conhece, que ainda não sabem, ainda não conhecem o Terço da Misericórdia, para fazer parte dessa família, porque nós aqui fazemos parte de uma família, né, Vera? É uma família onde o intuito é levar a devoção, mas o que a devoção nos faz? Nos faz bem, nosso coração, primeiramente, e nos leva a mais perto do nosso Jesus. E eu queria ficar aqui conversando muito mais com a Vera, mas como eu disse para vocês, é uma promessa. Nós traremos assuntos, né? Hoje foi uma introdução para a gente falar um pouquinho sobre quem é Santa Faustina, há quanto tempo a Vera está nessa caminhada. Você conseguiu aí, eu acho que hoje, Vera, a gente conseguiu colocar um pouquinho da tua história intercalada com Santa Faustina. As pessoas entenderam um pouquinho, né, que faz muito sentido você ter a sua vida dedicada, né? É muito emocionante e quero aqui deixar uma observação que a Vera fala sobre Santa Faustina e teu olho brilha, a gente vê que fica diferente, é uma emoção que tá aqui dentro dela e a gente consegue sentir. E realmente não tem como você conhecer Santa Faustina e ficar indiferente a essa linda devoção da misericórdia. E é isso que nós queremos levar para você. Eu quero te agradecer, Vera, por estar aqui conosco, né, nesse primeiro de muitos vídeos e programas. E quero que você deixe para os jovens, né, principalmente, e para toda a família da Divina Misericórdia, o que você pode dizer para essas pessoas que agora nos veem e que estão começando a viver essa grande experiência com a Divina Misericórdia? Quando Jesus ele apareceu para Santa Faustina a primeira vez nessa forma, né, na forma da imagem da misericórdia, foi no dia 22 de fevereiro de 1931, a primeira coisa que ele diz para Santa Faustina é que, apesar da sua grande misericórdia, muitas almas estavam sendo condenadas ao inferno, porque não conhecia a misericórdia. E a missão dela era então divulgar, anotar e divulgar essa misericórdia, porque ele disse assim para Santa Faustina: hoje é o dia da misericórdia. Ele falou isso no dia 22 de fevereiro de 1931. Hoje é dia 1º de outubro do ano 2022. Outubro não, novembro, né? Então, quantos anos se passaram? Né? Já se passaram 80 e lá vai cacetada de anos, né? Que já passou 90 anos. Então, e ele está dizendo para nós, hoje é o dia da misericórdia. E daí ele continuou, depois virá o dia da justiça. Enquanto é o dia da misericórdia, aproveitem, mergulhem no mar da minha misericórdia. E nós precisamos mergulhar no mar da misericórdia de Jesus, enquanto é tempo. Porque a sua misericórdia é a última tábua de salvação que nós temos. Porque ele mesmo disse, né? Eu não sei se amanhã já será o dia da justiça. Se o dia da misericórdia não encerra hoje. Ou se é daqui 10 anos, daqui 20, mas não importa. Porque eu penso assim, quando a gente ama uma pessoa, quanto mais tempo a gente passa junto, mais a gente quer passar. Então não vamos esperar que venha o dia da justiça, ou que se aproxime a véspera do dia da justiça. Vamos buscar a misericórdia agora, já, né? Porque hoje é o dia da misericórdia. E quanto mais tempo eu passar com Jesus, veja Santa Faustina, ela deu o coração dela. Já que ela não podia receber Jesus no seu coração, ela deu o coração dela para que ele tomasse. Vamos pedir para Jesus que ele tome a nossa vida, que ele tome os nossos sentimentos, que ele tome as nossas decisões, né, as nossas ações, que ele tome de nós. E vamos entregar a Jesus e não pegar de volta. Né? Eu sei que não é fácil, é difícil, porque existe tantas coisas, tanto sofrimento, mas uma coisa eu posso afirmar para vocês: se os dias estão difíceis, com Jesus, sem eles, será insuportável. Amém. Né? Então, busquemos o dia da misericórdia, né? Amém. Hoje é o dia
da misericórdia, disse Jesus. Lindo demais, né? É isso, gente. É isso que nós queremos levar para você, família da Paróquia Divina Misericórdia, famílias que nos assistem do mundo todo. Nós queremos tê-los sempre aqui conosco. Vera, muito obrigada. Amém. Deus abençoe, até uma próxima. E para você que nos acompanha, tá passando aqui, vai estar aqui nas informações também, as nossas redes sociais, os nossos telefones, para você entrar em contato, participe, compartilhe, curta muito esse vídeo, mande para as pessoas que você ama e que você quer que conheça essa devoção. Deus abençoe você e até um próximo programa. E terminar assim: Jesus, eu confio em vós.